Irmãos e irmãs, chegamos na 19ª semana do Tempo Comum, nessa segunda-feira. Nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 17, versículo de 22 a 27. Escutemos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do peixe que tu pescares, e ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-lo a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, é humano ficar triste com previsão de um sofrimento, também com certeza de que ele será vencido. Pensa-se muitas vezes que Cristo pretende a insensibilidade em face da dor, ou que a dor deve ser amada. Não, ele próprio teve horror da morte. Fugir à dor não é um mal, enfrentá-la para superá-la é um bem. Lutar para vencê-la, inclusive nos outros, é um dever para o cristão. Tal esforço deve levar e evitar o que pode perturbar ao outro. Jesus é isento dos tributos do templo porque é filho de Deus. Fala ao notar arguntamente a Pedro, ingênuo. Entretanto, para que sua liberdade não compreendida não ofenda o senso comum, enquanto o tributo tinha um significado religioso, paga por si por Pedro. Ante problemas semelhantes, cumprir ou não certos deveres sociais ou públicos, o exemplo de Jesus mostra que obedecer com liberdade e não por subserviência e pagar o justo tributo é uma convivência humana, social. Portanto, esse exemplo de Jesus nos leva a, às vezes, não ir contra uma lei social ou da onde o país que nós vivemos, mas respeitar as leis com liberdade, para que o nosso gesto não escandalize outros que não são cristãos. Que Deus nos ajude a ter discernimento em nossas atitudes e testemunhá-lo no cotidiano de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor Deus de infinita bondade, vós que nos ensina todas as coisas, ensinai-nos a ter um coração humilde e compassivo para com aqueles que não entendem e que não aceitam a vossa presença. Que nós possamos vivenciar de verdade o Evangelho que vós nos propõe a vivermos. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém.